Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Rezar. Eu me chamo Ana Clara. E eu sou o Jefferson. E é uma alegria imensa ter vocês com a gente hoje. E o episódio de hoje é mais que especial, sobre um tema muito importante, principalmente para os jovens, que é sobre saúde mental e vida religiosa. Isso mesmo, Ana. Como é cuidar da nossa mente sem viver a fé, né? E aí a gente começa logo com essa pergunta, mas ao decorrer do episódio a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão da saúde mental, da fé. E a gente trouxe uma convidada muito especial para conversar um pouquinho com a gente. Então prepara o coração, porque esse episódio pode trazer respostas, acolhimento e esperança. Roda a vinheta! Para conversar hoje com a gente sobre esse tema tão necessário, recebemos hoje uma convidada muito especial. Isso mesmo. Ela é psicóloga e vai nos ajudar a entender como a saúde mental e a espiritualidade podem caminhar junto. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Oi, gente, é um prazer. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E ansiosa, né? Não passaram as perguntas para a psicóloga falando que tá ansiosa. Não falaram as perguntas para mim ainda, mas eu estou muito aberta para a gente ter esse papo. Vamos lá, para a gente ajudar a galera. Seja muito bem-vinda, tá, Thaisa? É sempre um prazer ter uma convidada como você. Thaisa, então, para começar, conta um pouquinho sobre sua trajetória, quem você é. Então, eu sou psicóloga desde 2019, né? Atualmente, eu trabalho na clínica, atendo jovens e adultos e idosos, e também sou preceptora do curso de psicologia, né? Trabalho nessa parte mais prática, assim, dos cursos, né? Levo os alunos de uma instituição privada aqui da Paraíba para os estágios práticos, né? Então, o meu trabalho hoje, ele se concentra todo realmente na prática do fazer psicologia. Sou católica desde que eu nasci, graças a Deus, né? Teve altos e baixos nesse caminho, acredito que como toda jornada cristã, mas é isto. Ótimo. Legal, Muita né? coisa, né? Muita coisa. Mas aí, dando prosseguimento, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jovem, sobre essa questão da espiritualidade, como a psicologia, ela conversa, não é só com a espiritualidade, mas com a Santa Igreja, de uma forma geral. E aí a gente pode começar falando justamente sobre como os jovens enfrentam, né? Como você vê que os jovens enfrentam a ansiedade, a cobrança e a insegurança. Como identificar quando esses sentimentos fazem parte da nossa rotina e quando é a hora de buscar ajuda. Certo. Eu queria voltar só um pouco na minha apresentação, porque eu acho muito importante a gente pontuar uma coisa já no início dessa conversa, né? Não existe psicologia cristã. Eu sou psicóloga e eu sou católica. Não é uma pessoa fragmentada, né? São duas características que me compõem. Tem uma discussão muito grande, assim, né, dessa questão dessa mistura da psicologia com a religião, não somente a religião católica, mas a religião de uma forma geral, né? E aí eu acho muito importante a gente fazer, já nesse início de conversa, essa separação. Eu não sou uma psicóloga cristã, eu sou psicóloga e cristã, né? Porque a partir do momento que a gente se caracteriza como uma psicóloga cristã, eu diria que eu baseio todo o meu trabalho na espiritualidade. E o meu trabalho, ele não é baseado na espiritualidade, o que não significa dizer que eu também não traga a espiritualidade para o meu trabalho, né? Mas eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, sou especialista em neuropsicologia também, né? Então eu entendo toda essa questão dos pensamentos, das emoções, de como isso é processado no nosso cérebro, mas a vida cristã, ela vem atrelada a isso, ela me ajuda a exercer isso de uma forma mais coerente, podemos dizer assim, né? Mas no meu trabalho eu não evangelizo, por exemplo, né? Eu não tenho como evangelizar diretamente no meu trabalho. Quando a gente fala dessa evangelização direta, a gente fala de, sei lá, né? Vamos fazer uma oração, vamos abrir aqui a Bíblia e falar. Não existe isso, né? São duas vertentes diferentes. E aí, quando você me pergunta, assim, como eu vejo, né, essa pressão hoje em dia dos jovens em relação aos pensamentos e a esse exercício da fé, a gente percebe que tem duas vertentes, assim, que são muito importantes da gente entender, né?
a espiritualidade, ela é uma característica da nossa personalidade que ela nos ajuda, ela nos eleva, né? Religião significa isso, né? De você conseguir religar para algo maior, né? Então, assim, muitas vezes, uma coisa que deveria elevar acaba tendo um efeito contrário, muito mais por essas pressões externas, né? Dependendo da comunidade que você está, dos líderes que você tem, tudo isso acaba tendo uma influência, né? Mas eu acredito que quando você está numa comunidade saudável, né? Quando você tem líderes que também são saudáveis, que entendem que nós somos seres humanos, né? Essa pressão, ela diminui muito, né? Eu acredito que quando a gente fala de ansiedade, é uma coisa que eu acho muito importante também, a gente já trazer aqui, assim, como um mito mesmo, assim, de que a ansiedade, ela é sempre negativa, né? A ansiedade, ela é um sentimento, quando a gente fala de sentimento, a gente tá falando de resposta. Então, assim, eu comecei o podcast falando que eu estava ansiosa porque eu não sabia as perguntas. E realmente, né, eu estava ansiosa porque eu não sabia o que vinha aí, enfim. Mas isso não paralisa, né? Isso não faz eu ter uma crise, isso não faz eu não querer estar aqui, porque é um sentimento que nos compõe, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda a diferença também, né? De um sentimento que é uma resposta a uma ação que a gente enfrenta e o que é também uma doença. Não sei se eu estou me adiantando, né, para as próximas perguntas, mas enfim, eu falo demais. Acho que só um pouquinho. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Ainda existe essa ideia de quem tem fé não precisa de ajuda? Como é que você enxerga essa afirmação? Fé e acompanhamento psicológico podem caminhar juntos. Muita gente diz, você tem depressão, é falta de Deus, falta de ir para a igreja, né? Tabu total, né? Assim, pura falta de conhecimento mesmo. Porque, assim, é como se eu falasse assim, tenho diabetes porque eu não rezei. Tenho uma doença no coração porque eu não rezei, porque eu faltei a missa. Aí quando a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de uma doença, a gente está falando de um transtorno, é algo que realmente traz esse prejuízo para a nossa vida, né? Então, não é falta de Deus, não é falta de oração, muito pelo contrário, né? Existe um prejuízo não somente funcional a nível de comportamento, como também existe um prejuízo neuroquímico mesmo, né? Quando a gente está com um transtorno, existe realmente ali uma desregulação, tanto externa do nosso comportamento, quanto uma desregulação interna, que precisa ser reconhecida, né, e tratada da maneira correta, né? Se eu tô com diabetes, eu preciso tomar um remédio, preciso da insulina. Se eu tô com depressão, eu também preciso, muitas vezes, dependendo do grau, né, do transtorno ali, a gente precisa introduzir uma química e, enfim. Muito legal, né? A gente conversar e conversar sobre isso. Também é muito importante o que você falou que você é um conjunto, né, e tudo mais, e que tudo isso faz parte da Thaisa, até para que a gente pudesse também entender, né, que existe também esse lado, o lado profissional, o lado religioso, e que isso também faz parte da Thaisa. E aí, continuando, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da estrutura mesmo da igreja, dos grupos da igreja, e aí, dentro dos grupos da igreja, né, alguns jovens sentem que precisam demonstrar mais a sua fé, né, impecável, e esconder algumas fragilidades. E aí a gente queria saber, né, na sua visão, quais são esses impactos que pode causar na saúde mental. Então, né, quando a gente retira a nossa humanidade, a gente adoece, né? Muitas vezes o que eu percebo é isso, né? Quando a pessoa está bem adoecida, assim, é porque ela está tentando realmente ser o que ela não é. Eu acredito que um dos piores adoecimentos é esse, a gente não se conhecer. Quando a gente não se conhece, quando a gente não identifica os nossos limites, quando a gente entra num processo realmente, assim, de querer parecer o que a gente não é, a gente adoece real. Porque o que é que acontece? A gente entra numa incongruência mental mesmo, né? Nossa mente tá dizendo que a gente é uma coisa, a gente tá querendo demonstrar outra, né? Os santos da igreja já falavam isso há muito tempo, assim, em relação a escrúpulos, né? Que é um termo cunhado para quem realmente acha que tudo é pecado, acha que tudo tá errado e realmente quer viver de uma forma assim que humanamente é impossível, né? Eu falava que existe a psicóloga e existe a cristã, né? Que são duas características que me compõem. Então, assim, eu acho muito importante ressaltar isso.
Eu não evangelizo diretamente quando eu estou na minha prática, né? No sentido de chamar para uma oração ou de ler um versículo, mas para eu iniciar a minha prática eu rezo, né? Eu sempre rezo, né? Tem uma frase que ela já me acompanha, assim, uma oração mental que eu sempre falo, né? Que eu aprendi na comunidade que eu participo, que é Espírito Santo descer sobre mim e iluminar a minha inteligência. Então, esse é uma oração, um mantra, assim, que eu sempre faço, né? Então, assim, eu entendo que naquele momento do exercício profissional, eu entendo que no momento que eu estou servindo no ministério, na igreja, eu preciso rezar e eu preciso da minha humanidade, né? Assim, não, do jeito que eu tô aqui hoje, conversando com vocês, né? Se meus pacientes, se isso aqui chegar nos meus pacientes, eles vão falar assim, é a minha psicóloga que tá ali. Se chegar nos meus alunos, é a mesma coisa. É a minha psicóloga que tá ali, é a minha preceptora que tá ali. Porque não existe essa fragmentação da personalidade. Eu entendo a técnica, mas eu vou com a minha humanidade. Eu entendo que existe um Deus que é maior do que eu, mas eu também vou a Deus com a minha humanidade. Porque se a gente entra nesse processo de nunca vou cair, de nunca vou pecar, de nunca vou errar, de ter que fazer tudo, de ter que estar em tudo, né? Eu acho que o jovem, principalmente o jovem que tem uma experiência com Deus, ele tem essa vontade de fazer, né? Então, quer abraçar o mundo com as mãos, né? Então, eu vou servir na limpeza, eu vou servir na lanchonete, eu vou servir pregando, eu vou servir cantando, eu vou servir atuando, quer fazer tudo, né? E muitas vezes esse fazer tudo a gente sabe, né? Que para você servir na limpeza, para você servir cantando, para você servir atuando, tem reunião para marcar o ensaio da apresentação, tem reunião para marcar o ensaio da música, tem reunião para saber como é que a gente vai limpar, quem é que vai ficar com cada área do evento. Então, assim, não dá conta qual é o tempo que você tem para descansar, qual é o tempo que você tem para estudar, qual é o tempo que você tem para rezar, inclusive, porque às vezes a nossa vida ela é tanto do fazer que a gente acaba esquecendo de ser, né? E aí, nesse esquecendo de ser, a gente entra nessa incongruência mental que eu falei, e aí o adoecimento, ele vem na certa. Muito legal, Tataísa. Demais, né, gente? A mulher pode ficar tranquila, tá? E aí, eu queria mais uma pergunta, assim, pessoal. Você já chegou a sentir em algum atendimento, por exemplo, que o Espírito Santo lhe guiou pra fazer daquela maneira, aquela fala sua que lhe tocou profundamente? Você realmente sentiu, ó, isso aqui realmente é o Espírito Santo, tá indo muito além do que a Thaisa psicóloga. Sempre, em todos os momentos. Eu falei, né, que eu fazer essa Espírito Santo descer sobre mim, iluminar a minha inteligência, sempre no início do meu trabalho. Então, tudo que eu faço, eu acredito muito que é conduzido por essa presença, assim, né? Obviamente, né? A gente não pode colocar tudo na conta de Deus. Se eu não estudar, não vai dar certo. Né? Se eu não for atrás de especializar, não vai dar certo. Mas é o que eu falei, assim, são características que elas estão juntas, né? Uma das coisas que eu cresci muito tempo, assim, ouvindo era, de, por exemplo, vai fazer psicologia, vai se desviar da igreja, né? Tipo, vai entrar na faculdade, vai se desviar da igreja. Ou então, por exemplo, a psicóloga, ela faz você desistir da igreja, né? Não acontece isso, né? Eu atendo muitas pessoas que são cristãs, católicas ou não, mas a psicologia, ela não tem essa função de dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? A gente entende o que é importante para o paciente e, assim, 90% do meu trabalho, acho que, assim, 90% do mundo, ele é cristão, né? Então, 90% do meu trabalho, ele é composto por pessoas que são cristãs e eu percebo que a espiritualidade, ela é, assim, tripé da casa da pessoa, né? Uma pessoa que ela tem a espiritualidade ali na vida dela presente, ela consegue lidar com as coisas, né? Não é que quem não tem não consiga, não é absolutizando assim a verdade, mas eu percebo realmente uma facilidade maior, né? De quem tem a espiritualidade assim como um tripé na sua vida. As pessoas são mais esperançosas, eu acredito que é isso, assim, sabe? Então, sempre, em todo momento do meu trabalho, principalmente quando dá certo, né? Tem um meme na internet que é uma menina que ela tá fazendo um pudim, assim, e aí quando ela desenforma o pudim, né, ela fica muito feliz que dá certo, e aí ela faz assim, meu Deus, me dá um defeito, não sei se vocês conhecem isso, meu Deus, me dá um defeito, e os mortais ficam como? Eu digo que não sou eu no meu trabalho, eu digo assim, Jesus, né, meu namorado morre de rir, porque eu fico, Jesus, me dá um defeito quando eu termino de trabalhar, que eu percebo que dá tudo certo, né, e aí eu fico nessa, assim, porque realmente o Espírito Santo que guia a vida toda e no trabalho não seria diferente, né? Que ótimo, Thaisa. E assim, pra você, qual o papel dos grupos, amigos de igreja, líderes, na vida de uma pessoa, realmente, tanto pessoal quanto na igreja? Como é que pra você sai?
O papel, desculpa, não entendi. O Qual papel, a função dos líderes? como a pessoa pode agir na vida, às vezes a pessoa sabe que a pessoa tá um pouco ansiosa. Como é que o líder deve agir, na sua opinião? Entendendo que ele é agente também, né? Sim. É importante entender, assim, eu acho que hoje, né, eu acho mesmo, apesar de a passos lentos, mas eu percebo que hoje, só o fato de a gente estar aqui hoje gravando esse podcast, né, tendo essa conversa, já é um grande avanço, né? Então eu percebo que hoje as pessoas, elas realmente, assim, têm uma visão mais ampla da coisa, né? Se há algum tempo atrás a gente falava, psicologia vai te desvirtuar, se você for para psicóloga, você deixa de ser católico, você deixa de ser cristão. Hoje eu acredito que já não é mais nessa pegada, né? Obviamente ainda existe ali um certo tabu, mas o papel do líder é justamente entender essa humanidade, né? Eu tenho uma frase assim que é minha, né? A gente precisa humanizar o que é humano, a gente precisa divinizar o que é divino, e a gente precisa dar o cão que é do cão também, né? Então, quando a gente fala de humanidade, a gente fala sobre esse lado, né? De se cuidar, desse tratamento. Então, entender realmente, assim, né? Se o líder, ele percebe que o jovem, ele não tá bem, ele não pode exigir mais do que ele pode dar, né? Sei lá, é você querer que um Fusca ande igual uma Ferrari. Tipo assim, querido, se você é um Fusca, ande como um Fusca, né? Trabalhe para você chegar e comprar sua Ferrari e andar como uma Ferrari, mas é esse entendimento mesmo, assim, né? Que precisa ter esse acolhimento e principalmente essa indicação. Se você percebe que é um problema espiritual, vamos sentar aqui, querido, querida, vamos rezar. Vamos colocar o joelho no chão, vamos adorar. Se você percebe que não é um problema espiritual, que é um problema humano, o caminho é esse, amor, terapia, né, psiquiatra, cuide da sua saúde mental, como você cuida da sua saúde física. A gente não aguenta ficar com uma dor no estômago sem ir no médico. Então é importante que a gente entenda que quando a gente tem sintomas psicológicos, a gente procure, né, o especialista, né, a pessoa que cuida desse sintoma, que cuida desse problema. Nossa, muito bom, né? Eu fico até sem palavras. É muito conhecimento, né? Meu tá assim, ó. Deus. A gente tá muito feliz de ter aqui você com nós, né? Participando desse segundo episódio do podcast, do Pode Rezar. E aí, já chegando assim no finalzinho do episódio. Mas já, gente. Calma, ainda tem um pouquinho pra frente aí. Mas para finalizar as perguntas agora, né? Essas perguntas um pouco maiores, que precisam um pouco mais, né? Um pouco mais de fala, um pouco mais de que você possa pensar mesmo no que vai responder. A gente queria que você deixasse um conselho para os jovens, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, falasse desse conselho direcionado para esses jovens que estão passando por dificuldade, né? Dificuldade emocional, né? E que ainda têm medo de pedir ajuda. Tanto para os jovens que hoje participam da igreja, até para jovens também que estejam nos acompanhando, que estejam assistindo, que também ainda não faz parte da Santa Igreja. Qual seria o seu conselho direcionado para essas pessoas? Encosta tua cabecinha no meu ombro. Tenho vaga, tô brincando. Então, gente, meu conselho, né? Minha mãe dizia que conselho fosse bom, a gente vendia, né? Então, assim, eu vou dar um bom de graça aqui pra vocês. Procurem terapia, né? Façam terapia. Eu sei que muitas vezes a gente tá, né, numa situação financeira que às vezes não comporta, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso também. Por muito tempo a psicologia, e eu acredito que ainda de certa forma, ainda é dessa forma, assim, né? Não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas precisa realmente, né, da gente ter uma condição financeira, às vezes, para fazer terapia. Mas, como eu falei que o conselho ia ser bom, ia ser de graça, né? Existem muitos lugares, né? A gente tá aqui, né, João Pessoa, região, muitos lugares que atendem gratuitamente. Existem muitos psicólogos que fazem um serviço social também, que cobram um pouquinho abaixo ali do valor da tabela. Né, as clínicas escolas, né, todas as faculdades aqui de João Pessoa, região, tem clínica escola de psicologia. E essas clínicas escolas, elas oferecem terapia gratuitamente, ou então com a taxinha ali bem, bem irrisória. Então, assim, procurem, né, de fato ajuda. A gente sabe que tem o SUS também, né, eu digo assim, vem com ele, pior sem ele, né. É uma lista, às vezes, de espera muito grande, né, mas a gente tem essa rede pública também que a gente pode contar, né? Então, assim,
façam terapia, e aí parece que, né, quem tá ouvindo pode falar assim, ela pensa que é fácil, ela pensa que é barato, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é barato, mas existem esses outros caminhos, assim, que são tão eficazes quanto você que tem condição e não vai, querido, vá, invista. Porque realmente, assim, tem uma frase que eu costumo dizer, né? O custo do cuidado, ele é bem menor do que o custo do reparo. Às vezes a gente acha que a gente aguenta mais um pouquinho, e aí quando a gente chega, já é realmente nas últimas, num adoecimento, assim, bem mais difícil de lidar e de tratar. Então, enfim, né? Procurem terapia, façam terapia. Se você não se identifica com o seu psicólogo de primeira, procure outro, né? Também tem isso. Eu conheço muitas pessoas que às vezes chegam pra mim e falam assim, demorei muito, porque eu fui em uma que acabou com a minha vida, né? Infelizmente, né? Assim como em todas as áreas, existem profissionais que não são bons. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Que às vezes a gente vai no profissional que não é tão bom, que, enfim, não é ético, que fala alguma coisa que ao invés de ajudar, atrapalha ainda mais a gente. Então, assim, é entender também fazer essa diferenciação. Existem bons profissionais, né? Se você deu a má sorte de ir em um que não foi tão bom, há esperança, tá certo? Então procurem um profissional. Não desista, né? né? Não desista, realmente, assim, cuide de você. E é esse o meu conselho. Ótimo conselho. Lembrando, tá, gente, que toda a vida importa. Se você estiver passando por algo difícil, procure ajuda. Não fique sozinho, não se isole. Procure um familiar, um amigo. Mas não se sinta só. Tem muita gente que ama você, Deus também lhe ama e quer o melhor pra sua vida, tá? Isso. Então, já que ela falou que toda vida importa, né? Acho importante nesse momento, até colocar aí no rodapé, editor, Atenção, que tem, né? A gente tem um canal que se chama Centro de Valorização à Vida. Eu acho que é 188, CVV, né? é. O número do CVV. Isso. Confira aí, editor. Até se você colocar em qualquer rede social, qualquer palavra-chave, CVV, aparece o contato. Aparece o contato. E esse contato, ele é um contato 24 horas, né? Então, durante a madrugada, todos os seus amigos estão dormindo. Você quer conversar com alguém, 188. Se tiver errado, vai ter a correção aqui. 188 é um canal 24 horas que você pode ligar, assim, na urgência e conversar com os voluntários lá. E eles te ajudam e te dão essa escuta e esse norte também para sua vida. Acho importante falar isso. Amém, tá, gente? Então vamos voltar. Agora a gente vai fazer um bate-bola, tá, Thaís? A gente vai falar uma frase e aí você pode completar. Ou com uma frase também, ou com alguma palavra. Certo. A intenção é que seja literalmente Rápido. bate-bola. A espontaneidade vem aí, galera. Quer começar, Jefferson? Você que sabe. Vai, pode ir. Então, pronto. Iniciando agora o nosso bate-bola, como a gente já tinha te passado, vai ser basicamente isso. A gente vai fazer uma frase, vai falar uma frase, e aí você complementa ela, ou você fala só uma palavra mesmo, mas a intenção é que seja essa brincadeira mesmo do bate-bola. A primeira coisa que vinha na cabeça. A primeira coisa que vinha na cabeça. Então, vamos lá. Iniciando o nosso bate-bola, uma palavra que representa a saúde mental. Cuidado. O que não pode faltar na caminhada de um jovem cristão. Oração. A fé é uma palavra? Não. Um hábito que ajuda a cuidar da mente. Não veio nada na minha mente rápido, mas assim, um hábito, porque são muitos hábitos, né? Você fazer exercício, você comer bem, você fazer terapia, você rezar, você ter amigos, né? Tudo isso ajuda. Verdade. Uma mensagem ou uma palavra para quem está assistindo agora o nosso Pode Rezar. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês não tenham achado que vocês perderam tempo, porque a gente deu o nosso melhor, galera. Complete a frase. Cuidar da saúde mental também é? Vida. Nossa, um bate-bola muito legal, né? Ela respondeu E foi bem rápida, bem viu? rápido. Amém, Senhor. Então é isso, tá, Thaís? A gente queria agradecer muito por você ter aceitado o convite, por ter dito mais esse sim pra gente. Eu acho que já é o segundo encontro que a gente tem, né, nessa caminhada toda do EJC. E a gente queria te dar uma lembrancinha. Oh, como são fofos. Pra você, tá? Muito Porque a gente acredita que você obrigada. ilumina muito a vida das pessoas, tanto como pessoal, como a Thaísa, que os amigos conhecem, e a comunidade também conhece, como sendo psicóloga, tá? Iluminando a vida das pessoas, dando conselho, escutando, e isso é muito importante pra gente e pra seus pacientes, a gente tem certeza.
Então a gente espera que você continue iluminando a vida de todo mundo com esse presente também. Muito obrigada. Eu posso abrir, porque eu acho que o pessoal de casa vai ficar tipo assim, ela ganhou o quê, né? E aí gente, eu tô no ano sabático de rede social, tá? Super ligação com o que Ana falou. Ai, que coisa linda, galera, mulheres e homens. É uma lamparina, eu amei, gente. Ali embaixo pra acender. Não sei se eu consigo agora nesse momento, mas é uma lamparina. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz e é isso, podem contar comigo, né? Eu me sinto parte realmente desse JC, né? E vocês podem contar comigo sempre. Só aproveitando o momento, né, de poder contar com você e tudo mais, a gente quer que você fique à vontade também para divulgar suas redes sociais, para o pessoal que quiser acompanhar aí a Thaisa, tanto no perfil profissional, ou fazer uma amizade também, fique à vontade. Amo fazer amigos, mas era o que eu tava dizendo antes de abrir o presente, né, que eu queria mostrar aqui, porque eu tô num ano sabático de rede social, gente, e isso é uma das coisas que também é importante, sabe, nesse cuidado com a saúde mental, assim, a gente tá no ano de tantas coisas, né. Quando eu olhei pra 2026, assim, sempre no final do ano eu costumo fazer esse planejamento, assim, né, e quando eu olhei que eu sabia que ia ter tantas coisas, né, Copa, eleição, sei que lá, eu fiz assim, eu não quero ver nada, eu não quero saber de nada, não me comuniquem. Então, desde o dia 1º de janeiro, que eu não entro nas redes sociais, e eu vou até o dia 1º de janeiro de 2027 sem entrar nas redes sociais. Mas, quando eu voltar, né, a gente conversa, então vocês podem me seguir lá no Instagram, @PisThaisaSalles, THAIZA, Thaisa Salles, né? Não vou conseguir seguir de volta, não vou conseguir interagir até janeiro. Mas aí, se você tá vendo isso, já é 2027, eu vou conseguir interagir com você. Certo? É isso. E aí lá você encontra meu contato do WhatsApp, enfim, né? E aí no WhatsApp eu estou, tá, gente? Porque aí não tem como trabalhar sem o WhatsApp. Mas sem o Instagram, eu estou sem ele até 2027. Mas é isso, né? Siga lá. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, o contato tá lá no Instagram. E é isso, estou muito feliz, muito obrigada mais uma vez. A gente agradece muito, né, em nome do Pode Rezar e de toda a equipe que está aqui junto com a gente, tá acompanhando, né, mais um episódio. A gente fica muito feliz pela sua presença, né, e esperamos que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma, né, tenha feito que alguma luzinha tenha acendido aí do outro lado da tela. E que se você estiver precisando de uma ajuda de um profissional especializado na área, procure, né, que converse também com um amigo, com alguém mais próximo, alguém de confiança, que essa pessoa também lhe auxilie para que você possa procurar uma ajuda de um profissional, caso você esteja precisando. E é isso, a gente fica muito feliz com mais um episódio, não é isso, Ana? É isso mesmo. Então, se esse episódio fez sentido para você, se você conhece alguém que está precisando ouvir a mensagem que foi passada aqui hoje, precisa ser tocada, então compartilha, tá? Com todo mundo e não esquece de marcar a gente também. Isso mesmo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, tá? E acompanhar os próximos episódios que vai vir por aí, não é isso? Um cheiro no coração, ó. Que Deus abençoe vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, que Deus abençoe.